Ontem, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentou o Fortaleza no Morumbi em mais um jogo difícil de ver, um jogo pesado, com pouca criação, com poucas oportunidades. O Fortaleza, que vem de vários jogos sem vencer, está fazendo um campeonato muito ruim no início do Campeonato Brasileiro. É um time muito resiliente, forte, tem como seu principal aço aí o seu técnico, né, que já está lá já desde 2001, então já tem já uma certa bagagem, conhece todo o elenco, o elenco já está familiarizado com a linguagem, com a forma, com o jeito de jogar do Vojvoda, e o São Paulo teve imensa dificuldade. Só que essa imensa dificuldade não ficou só nesse jogo. É que nesse jogo parece que foi mais visível, né? Mas assim, o São Paulo não está fazendo um campeonato de encher os olhos de alegria. Isso é nítido, né? Na terça-feira teve o jogo pela Copa do Brasil, pela sua estreia da Copa do Brasil. O São Paulo venceu por 2-1 o time do Náutico, né? Aqui também no Morumbi. Depois tendo que jogar lá em Recife. Vai ser um jogo difícil. E ontem foi um jogo aqui no Morumbi contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, pela sétima rodada. Também um jogo feio, um jogo com poucas oportunidades, pouca criação. E aí a grande, o grande murmúrio, a grande reclamação da internet e de todos, e quando você pergunta para um São Paulino ou para um outro, é que o time do São Paulo não está jogando assim somente por causa dessa bateria e dessa quantidade de jogos que tem agora o São Paulo, mas sim que já vem jogando assim já há algum tempo. É o estilo de jogo, é o estilo de jogo argentino, um jogo mais aguerrido, um jogo mais forte, mais de contato. Tanto é que tem alguns jogadores que são mais técnicos, mas que não têm tanta força física, que eles são mais contidos e segura mais, principalmente da categoria de base. Mas ontem foi um jogo que a maioria dos jogadores foram mal, né? O ponto, se há que, se tem algum ponto positivo, esse ponto positivo fica pelo retorno do Lucas, né? Que já começa a ficar no banco de reserva para jogar alguns minutos e aí mais de criação, oportunidade de gols, porque quando você tem 10 oportunidades e você faz um, aí a pessoa reclama, ó, tá perdendo muito gol. E quando você não tem oportunidade nenhuma, né? Então, mas creio que quem quer ver bons jogos nesses próximos, até chegar o recesso dessa Copa, desse campeonato mundial aí de clubes, os jogos vão ser muito feios, né? Isso não só do São Paulo, mas da grande maioria dos clubes. Então, é lógico que aqui eu tô para falar do São Paulo e não para falar dos outros clubes. Os outros clubes é uma outra história, um outro momento. O que fica mesmo é esse péssimo desempenho do São Paulo. E, e pouco há de se fazer, né? Porque você jogou ontem, né? Foi sexta-feira. Aí quando é na quarta-feira, na terça-feira você tem que jogar de novo. Então, não tem um tempo de recuperação dos jogadores, né? Os jogadores não conseguem se recuperar, aí chega um momento que está todo mundo cansado, no futebol que você precisa entregar muito na parte física, então você vê em alguns jogos que o São Paulo joga muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o São Paulo tem uma dificuldade imensa de manter o futebol, a intensidade, a força que teve no primeiro tempo. Tudo isso daí são consequência da quantidade de jogos e do número excessivo, né, de alguns jogadores participando. Por exemplo, o Alisson. O Alisson é um jogador que jogou praticamente todos os jogos, né? Então precisa ser feita uma manutenção para que não estoure o jogador. E aí às vezes a gente fala, pô, mas eu converso com alguma pessoa ou outra, eu falo, pô, mas como estourar jogador? O cara vive só disso.
Pois é. Se fosse em outros tempos, onde o centroavante ele dava ali um primeiro combate ali só na zaga, hoje em dia você vê centroavante que volta lá para tirar uma bola de escanteio. Agora imagine se tiver 10 escanteios, você tem que voltar 10 vezes. Imagine se você tem que voltar em 10 faltas, entendeu? Então tudo isso aí você vai desgastando o jogador. Então chega uma hora que o jogador ele tá próximo do gol, mas ele não tem força para chegar no gol. Tem todas essas questões. Então, eu sei que é difícil, é um momento delicado, né? Porque são 7 rodadas, são 6 empates em uma vitória. Para algumas pessoas, para os otimistas, podem falar assim, mas não perdeu ainda. E eu acho que só tem 2 times que não perderam no Campeonato Brasileiro. Tá, mas se você perde um jogo e ganha 3, já está na frente do São Paulo. E empata os outros. Então, essa questão só de você ficar empatando, 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 também, eu não sei. É uma situação difícil. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre essa questão, sobre o dia, a quantidade de jogos, como o time jogou de uma forma geral, se é só culpa desse calendário insano ou culpa do técnico, culpa dos jogadores, culpa do clima. Qual é a culpa? Qual é a culpa que você coloca? Quem é o culpado? Não sei. Eu estou aqui expondo aqui alguns pontos que eu vejo, né? Gostaria muito de ouvir. Estou abrindo aqui o campo aqui de debate, de conversa sobre esse jogo e a gente possa continuar aí conversando. Você coloque aí o que você acha sobre esse mau desempenho, mais um desempenho fraco e baixo do São Paulo. Coloque aí nos comentários, vamos continuar essa conversa. Eu só dei um start aí, então vamos continuar a conversa, tá bom? Até mais. Para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal aqui, dando um apoio e deixar o seu comentário, tá bom? Até mais.